Uma excelente notícia para o comércio de todo o nosso estado. Considerada a terceira data comercial mais importante do ano, o Dia dos Namorados deve elevar as vendas. A estimativa é de um crescimento superior à média nacional. Que mulher não gostaria de ganhar qualquer um desses produtos? E qual homem que também não gostaria de ser presenteado com perfume? Com o Dia dos Namorados pintando por aí, não é à toa que essa loja de perfumaria e cosméticos está com a expectativa de vendas para lá de positiva. Como é uma data tão romântica, a gente sempre espera que seja uma data para o consumidor, né, bem aquecida. Então, como foi o Dia das Mães, a gente espera dar continuidade agora no Dia dos Namorados, que assim não deixa de ser uma data especial e marcante também. Entusiasmo que se espalhou por todo o comércio. Os corações nas vitrines mostram que os lojistas estão focados na data mais romântica do ano. Nós deveremos ter no comércio da Paraíba um crescimento de aproximadamente 3% nas vendas em relação ao período do ano passado. A estimativa de crescimento das vendas no nosso comércio é superior ao percentual esperado no país, que é de 2,5%. E pelo jeito, tem mesmo muito apaixonado que não quer deixar a data passar em branco. Como vai ser o primeiro ano da gente como casado e namorado, né? Futuramente, sim, vamos trocar presente, sim. Então ainda não comprou, não? Ainda não. Vai comprar? Vamos comprar, vamos trocar presente, né? Desde o começo, quando a gente começou a ficar, que eu que dou o presente. Agora já pensou no presente que vai dar ele ou ainda está em dúvida? Não, ainda não, estou em dúvida. Segundo o levantamento da FEComércio, vestuário, calçados, perfumes e joias estão entre os produtos mais procurados. Agora você vai conhecer a história do Geovan. Ainda criança, sofreu situação de violência em casa e levado para um abrigo. Conheceu a dança e foi através dela que mudou de vida. Vamos ver. Meu nome está gravado no festival, o meu trabalho está lá, a representatividade disso para a minha cidade, para o meu país. Eu fui o único brasileiro selecionado. É algo assim que para mim é muito, muito bom ver que o meu esforço, o meu trabalho, né, me fez chegar a um lugar tão bacana. A emoção não sai da boca e dos olhos do menino que nasceu numa comunidade pobre na cidade de João Pessoa. Aos 7 anos foi levado para um abrigo pelo Conselho Tutelar porque vivia uma situação de violência em casa. E foi ali que começou uma bela história de superação e de amor pela dança. Oportunidade de sair desse ambiente, né? E fui para um abrigo, né? A morada do Betinho, no qual passei alguns anos, né? E foram maravilhosos, uma grande mudança para mim, uma grande mudança de vida, né, através de um projeto social. Os projetos sociais apresentaram a Geovan o gosto pela dança. Mas o encantamento veio em uma apresentação do Balé do Bolshoi, que aconteceu no Centro Cultural em João Pessoa em 2003. Ele ainda não sabia, mas aquela seria a casa dele por 8 anos. O teste ele foi com mais de 64 mil crianças na época, então olha a magnitude disso. E acabei, entre essas 64, só 20 crianças passaram na época, né? Isso para fazer um último teste na escola. E entre essas 20, eu fui selecionado. A dança revolucionou a história do menino pobre que, na volta de Joinville, entrou para o curso de licenciatura em dança da UFPB e só saiu de lá laureado. Um dos pontos altos de uma história de muito trabalho e dedicação à arte e à dança. Outro ponto alto veio esse ano, quando ele foi selecionado entre 300 artistas do mundo todo para participar do Festival Internacional de Dança Contemporânea Solo de Stuttgart, na Alemanha. Para participar do festival alemão, Geovan criou uma coreografia a partir da própria experiência que viveu na infância. Momentos de dor e de violência que ganharam vida na arte e renderam o 2º lugar no festival. Algumas vezes me trazia um incômodo, né? Até de algumas vezes eu cheguei a chorar montando a música ou quando eu estava dançando, criando os passos e me batia uma emoção tão forte que parecia que eu estava vivenciando um momento, né?
E o menino que agarrou com todas as forças as oportunidades que recebeu da vida, agora quer fazer o mesmo por outras crianças. Giovan hoje é professor na rede pública e privada, além de chefe na divisão de dança da Fundação Cultural de João Pessoa. Queremos renovar a parceria com o Bolshoi, poder agora mandar mais 10 crianças para a escola Bolshoi. Isso vai ser incrível, né? Vai ser uma sensação para mim que vai ser de gratidão novamente. O engenho estava moendo. Do meu quarto, ouvia um barulho da moenda quebrando cana, a gritaria dos cambiteiros, a cantiga dos carros que vinham dos partidos. A fumaça cheirosa do mel entrava-me de janela adentro. O engenho todo na alegria rural da moagem. As terras, tão bem retratadas em texto, hoje guardam a história do autor e antigo morador. Passear pelo Engenho Corredor é fazer uma verdadeira viagem para as principais obras de José Lins do Rego, um paraibano de Pilar que nasceu em 3 de junho de 1901, aqui mesmo na propriedade do avô, onde viveu os primeiros anos da infância. Um período curto, mas tão marcante quanto fundamental para a trajetória de sucesso como escritor. Ele nasceu aqui, no Engenho Corredor, e logo após, meses depois, Dona Amélia, a mãe, ela teve problemas decorrentes do parto, e deixou o menino Lins órfão, mas foi muito bem criado pelas tias. Também pelo avô, pelo avô Coronel Zé Lins, que tinha muito apreço pelo neto. Daí, Zé Lins cresceu, foi para Pilar, aprender as primeiras letras com Dona Dondinha, então, na casa da tia Naninha, que fica vizinha à casa da Câmara e Cadeia, lá no centro de Pilar. Mas é interessante a gente entender o contexto, né? Ele nasce numa Paraíba que está em plena modificação, e num Brasil que também passa por profundas modificações. Se a gente considerar o ano de 1901, fazia pouco mais de 12 anos que a República havia sido implantada, um pouco mais de 13 anos que legalmente a escravidão havia sido extinta, e era um período de intensas mudanças, do ponto de vista econômico, social, cultural, tecnológico. O Engenho Corredor é também conhecido como Santa Rosa, nome que José Lins do Rego utilizava nas obras para se referir à propriedade. E, diante da importância histórica, hoje o local é aberto à visitação e atrai turistas interessados em conhecer detalhes do tempo em que os engenhos de cana-de-açúcar eram uma das principais atividades econômicas do país. Mas também, é claro, visitar o local onde o escritor nasceu, viveu os primeiros anos de vida e se inspirou para escrever os romances regionalistas. A primeira obra veio em 1932, quando Zé Lins, como também era carinhosamente conhecido, morava no estado de Alagoas. E o título já revela bem essa ligação com as raízes. Menino de Engenho. Inicialmente ele queria escrever a história do avô, mas ele nunca deixou claro que era a história do avô. É tanto que ele não menciona o Engenho Corredor, ele fala em Engenho Santa Rosa. Na obra, o Coronel Zé Paulino, ele fala do Coronel Zé Paulino, o nome do avô dele é Coronel José Lins. Então, muitas coisas, muitos acontecimentos são fictícios. Então, é uma obra ficcional, memorialista. Isso, muitas passagens de Menino de Engenho faz parte da memória dele, mas também tem muita coisa de ficção. É importante a gente perceber, que Zé Lins ele vai produzir sua obra, já com em torno de 30 anos, já um homem feito e vivendo fora da Paraíba e rememorando essa sua vivência na Paraíba, mas ele consegue dar essa densidade histórica para as suas memórias infantis. Foi com Menino de Engenho que Ângela deu início a uma relação de amor e de admiração pelo romancista. Hoje, escritor e presidente da Academia Paraibana de Letras, lembra exatamente do primeiro contato com o livro. Como na minha casa havia livros, havia um estante do meu tio, eu fui procurar e o título me chamou a atenção, Menino de Engenho. E eu tirei, quando comecei a ler,
me identifiquei com ele porque eu também era uma menina criada no ambiente rural. O escritor paraibano publicou em vida 12 romances regionalistas que o garantiram uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Entre os livros do imortal, 5 retratam o chamado ciclo da cana-de-açúcar. Uma das coisas que a gente vai perceber mais adiante na obra dele é que aquele antigo engenho de açúcar que pertencera a seu avô era fundamentado numa relação de trabalho, num tipo de exploração da terra e de base tecnológica que posteriormente vai ser superado por uma usina altamente mecanizada. A morte do romancista veio em 1957, data que Ângela vivenciou e lembra com tristeza. Morreu de cirrose hepática e foi um tempo um pouco longo, quando vinham as notícias pelo rádio, a gente acompanhava. Um dia veio a notícia da morte dele, eu estava no liceu, quando anunciaram, o professor anunciou, Zé Lins acabou de falecer. Aí pronto, eu fui chorar, parecia que tinha perdido uma pessoa da minha família, cheguei em casa chorando, mamãe, o que foi? Eu digo, Zé Lins morreu. Na pequena Pilar, distante 60 quilômetros da capital João Pessoa, é grande o orgulho do conterrâneo ilustre entre os quase 12 mil habitantes. Quando a gente chega, quando fala que é da cidade de Pilar, todo mundo já reconhece, é da cidade de Zé Lins do Rego. É um orgulho, porque é uma pessoa que faz parte da literatura e, querendo ou não, fez a história da cidade, né? A gente é conhecido por ele. Um orgulho muito grande, até porque eu conheço um pouco da história e a história dele leva ao mundo, né? E, portanto, eu fiz questão de vir com meus filhos para cá para também conhecer um pouco da história. Orgulho que se traduz em forma de homenagens, como esse busto do escritor instalado na praça que também leva o nome dele. Mas as homenagens também aparecem em outras cidades, como em João Pessoa. O romancista dá nome ao principal equipamento da cidade destinado às artes, o Espaço Cultural José Lins do Rego. E é aqui também onde um museu é dedicado a ele. Aqui no museu foi montado esse ambiente que reproduz a biblioteca que Zé Lins tinha em casa, no Rio de Janeiro. Todos os móveis foram doados pela família. O acervo também era dele e é composto por mais de 5 mil livros. Ele levou o nome da Paraíba para outros lugares, outros países, né? Porque Zé Lins do Rego tem muitos livros traduzidos em outros idiomas. São fragmentos da história de quem soube, como poucos, relatar o regionalismo, de ser à frente do tempo, de mostrar que o simples também é belo, de quem soube se imortalizar na literatura e na história. Mais um intervalo e na volta vamos ver como se faz um delicioso soufflé de camarão. Eu volto já, não saia daí.